E aí pessoal, Ports Trader aqui, e olha só, na aula de hoje eu quero passar algumas dicas para vocês que com certeza vai ajudar muito a melhorar os resultados de quem está operando com base em análise gráfica. Antes de mais nada, você já deve saber que a análise gráfica é a forma mais eficiente para você gerar resultados na Bolsa de Valores. Diversos alunos que hoje estão seguindo esses ensinamentos de análise gráfica estão aplicando aqui no Brasil, estão aplicando no mercado internacional, nas criptomoedas, no mercado Forex, em qualquer mercado que você esteja com um gráfico na sua frente, você consegue aplicar essas técnicas e métodos de análise gráfica. O principal que você precisa sempre notar é o seguinte: o mercado só vai se movimentar em 3 direções. Não existe nenhuma outra direção que o mercado possa ir. Ou o mercado vai estar subindo, ou o mercado vai estar descendo, ou o mercado vai estar consolidado. E dependendo da movimentação que o mercado está apresentando naquele momento que você está analisando o gráfico, existem técnicas e estratégias diferentes para cada uma dessas possibilidades. Por exemplo, se você já sabe que o mercado está em um movimento de alta, é óbvio que você vai sempre procurar por operações de continuidade desse movimento, certo? E uma das formas mais simples de você operar continuidade de movimento, na verdade, são 2 delas. A primeira se chama 4 passos da continuidade, que é um setup muito simples que você só precisa ter um fundo e um topo mais alto, só que aquele topo deve ser rompido por um candle de força. Sempre quando você vê um mercado em continuidade de movimento, por exemplo, a gente desce naquela resistência lá em cima, certo? Tem uma resistência dos tempos no tempo gráfico maior lá para trás, a gente tem aquele nível lá em cima de resistência, e quando o mercado começa a descer, ele está continuando aqui então um movimento de baixa. E sempre quando você tiver topos e fundos mais baixos sendo rompidos pelos candles de força, é aonde você vai ter o seu sinal de continuidade de queda. É importantíssimo que você sempre olhe o movimento que o mercado está tendo antes de você entrar. Você já deve saber que uma das formas mais práticas de você gerar lucros no mercado é simplesmente ir na mesma direção que o mercado já está indo. Você não precisa tentar reverter o mercado e muito menos operar contra o movimento do mercado. E o 4 passos ele serve exatamente para isso. Agora, se você não quiser operar com o 4 passos, você pode simplesmente operar rompimentos de topos e de fundos. Se o mercado já está em um movimento de alta, sempre que ele romper este topo anterior, será o seu sinal de entrada. Se você não quiser operar esperando o 4 passos, no caso não quiser aguardar o candle de força, você pode simplesmente entrar quando romper aquele topo ou aquele fundo anterior. Por que isso funciona tão bem? Porque olha só, se o mercado está em um movimento de alta, a única forma dele continuar subindo vai ser se romper os topos. Já parou para pensar nisso? Se o mercado está subindo e ele não rompe os topos, ele não consegue subir. Isso é óbvio, né? Então sempre quando tiver continuidade de alta e romper aquele topo, vai ser o seu sinal de entrada. Se você estiver operando continuidade, essa pode ser a forma mais simples também de você operar movimentos contínuos do mercado. Então se você já entende um pouquinho sobre tendência, sobre movimentos, sobre pullbacks, você pode estar utilizando essa técnica aqui. Agora, quando o mercado está consolidado, o que você faz? Quando o mercado está consolidado, você não tem uma direção do preço, né? Ele está andando para os lados. Isso que significa consolidação, também chamada de lateralização. Quando o mercado está então andando para os lados, o que você vai fazer? Sabendo que a gente quer sempre ir junto com o movimento do mercado, a gente vai ter que analisar sempre para a esquerda, antes desse movimento de consolidação. Então, por exemplo, se o mercado estava subindo antes dessa consolidação, é muito mais fácil que ele rompa esse movimento e continue subindo. E quando fizer isso, você vai simplesmente utilizar o que eu acabei de falar antes, operar aquele rompimento utilizando o 4 passos ou simplesmente o rompimento do topo. Então, normalmente, quando a gente está em um movimento consolidado, ou seja, andando para os lados, o mercado tende a continuar o movimento que ele estava tendo antes de ter essa consolidação, tá? Então, por exemplo, se tá para o outro lado, por exemplo, a gente tem uma consolidação aqui, deixa eu mostrar de novo. Tem essa consolidação, o mercado está andando lateralizado, né? Tá todo pro lado aqui, você não sabe se vai subir ou se vai descer. A primeira coisa que você deve fazer é ver o que estava acontecendo antes do mercado entrar nessa consolidação. Antes, se ele estava descendo, você vai ter mais chance de o mercado romper esse fundo e continuar descendo. Lembra? Continuidade de movimento.
apesar de existirem 3 movimentos, tanto de alta como de baixa ou de lateralizado, na verdade o mercado vai sempre tender a ir para cima ou para baixo, e quando ele consolidar, normalmente ele vai seguir a direção que ele estava tendo antes de ter esse movimento lateralizado. Então, técnicas muito simples e práticas. Se você está começando do zero, talvez você não tenha pegado muito bem como é que isso funciona, né? E se você já tem alguma experiência, eu tenho certeza que se aplicar isso daqui nos seus próximos trades, com certeza vai melhorar os resultados e a visão geral de mercado. Só que olha só, eu acabei de lançar algumas aulas gratuitas que vão aprofundar ainda mais a análise gráfica para que você possa gerar resultados no day trade com mais facilidade. Essa série de estratégias funciona tanto para o mercado aqui brasileiro da Bovespa, como para o mercado Forex, para o mercado das criptomoedas e até mesmo aqui para o mercado futuro brasileiro, que é o mini índice e o mini dólar. Se você quiser operar isso no day trade, vai funcionar muito bem nesses mercados aqui. Esse curso gratuito é uma série de 3 aulas que vai te ensinar mais coisas sobre análise gráfica, sobre gerenciamento e também técnicas para você aplicar no day trade. O que você precisa saber quando você estiver operando no mercado é exatamente isso. Você precisa entender o mercado de forma aprofundada e entender o gráfico de forma profissional. A análise gráfica então é essencial. Só que além disso, além de você também identificar o seu sinal de entrada, o seu ponto específico de operação, de day trade, você também precisa focar sempre em gerenciamento de trade. E é por isso que a aula 2 desse curso clássico que eu acabei de lançar, a gente vai estar falando exatamente sobre gerenciamento, como gerenciar os seus trades para que você possa maximizar o máximo possível do seu lucro e diminuir o máximo possível do seu risco, para que você possa operar com mais tranquilidade, porque eu sei que esse é o principal problema da maioria das pessoas. Elas fazem trades achando que vão sempre perder dinheiro, né? Só que quando você sabe gerenciar operações de forma profissional, você consegue diminuir muito essa ansiedade e falta de tranquilidade na hora de fazer os trades. E quando você une isso com análise gráfica, fica tudo ainda mais prático. E na terceira aula eu vou te aprofundar outras estratégias como figuras de mercado e também price action, para que você possa aplicar aqui no day trade, nesses mercados aqui, e poder gerar resultados. É 100% gratuito. Tudo que você precisa fazer é clicar nesse link que eu deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo. Clica nesse link aqui abaixo, garante a sua vaga para poder receber todas essas aulas, onde você vai aprender análise gráfica, price action, figuras de mercado e também gerenciamento, para poder gerenciar suas operações e aplicar estratégias aprofundadas de day trade. Eu vejo você dentro das aulas, clica aqui embaixo, garante a sua vaga e vamos que vamos para mais gains. Sucesso!